Diz assim, Mateus 28, versículo 18 até o 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Todo discípulo já foi crente em algum momento, mas nem todo crente chega a ser um discípulo. Aqui esse texto, Jesus está falando para os discípulos e não simplesmente para a multidão que eram os crentes. E a gente vai ver a diferença. Hoje estaremos falando sobre o tema crentes versus discípulos. Para ver a diferença, será que eu me encaixo mais nos crentes? Ou será que eu me encaixo realmente como um discípulo de Jesus Cristo? Ou pode ser que tenha alguns do crente e algumas características do discípulo. E a gente estamos aqui para juntos podermos aprender e sair garantindo: eu sou o discípulo de Jesus Cristo. Amém? Tem crente aqui? Olha, tem crente, amém. Alguns amém. Tem discípulos de Cristo aqui? Amém. Vamos ver algumas dessas diferenças. Esse texto, Jesus falou para os discípulos. Depois de que Jesus ressuscitou, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e esteve com os discípulos por um período de 40 dias, e antes de ascender para o céu, ele dá a grande comissão para os discípulos. Estava reunido com os discípulos. Quem? Discípulos, exatamente. Estava com os discípulos. E a grande comissão de ide e fazer discípulos foi dado para os discípulos. Por quê? Porque eles já eram discípulos. Por que estou repetindo? Vou trazer um exemplo. Vamos imaginar, Deus não permita, já vou repreender em nome do Senhor Jesus antes, sim? Vamos imaginar que alguém de vocês, você toma um acidente de carro, está dirigindo na BR, aí acelerando, aí o carro da frente freia, você bate nele, você acaba sendo acidentado e tem um corte grande no seu peito e começa a sangrar. Alguém vem no seu carro e fala assim: o que podemos fazer? Aí mais pessoas se juntam e falam: o que fazemos com ele? Está com uma hemorragia, precisa ser atendido de forma urgente. E aí vem alguém e te fala assim: meu irmão, eu posso fazer agora uma cirurgia, posso fazer uns pontos. Aí você pergunta: e quem você é? Aí ele te fala: cara, eu sou o sapateiro, dou um jeito. Você deixaria ser atendido? Não. Sapateiro tem autoridade para fazer cura? Não. Se aproxima outro, então deixa que eu resolvo, eu sei como fazer. Aí você pergunta: quem é você? Aí ele te diz: não, eu sou arquiteto, eu vou deixar tudo bonitinho. Aí você deixaria ser atendido? Não. Mas se aproximar um médico, e ele fala: deixe que eu resolvo, você aonde ir, eu vou te atender. E você pergunta: quem é você? Sou um médico. Você seria atendido? Sim. Médico tem autoridade para curar, trabalhar o nosso corpo. Cada um tem autoridade conforme aquilo que é. Arquiteto não pode trabalhar na área de cura, porque ele não é médico. Nós precisamos ser para fazer.
Eu preciso ser médico para agir, fazer cura, agir como médico. Eu preciso ser mecânico para agir e trabalhar com carro. Então, para eu fazer discípulos, o que eu tenho que ser? Discípulo. A grande comissão não foi dada quando Jesus estava com as multidões, porque alguns só seguiam pelos milagres, alguns só seguiam por cura, mas não queriam ter um relacionamento com Deus, com Jesus. E a grande comissão não foi dada para eles. A grande comissão de ir e fazer discípulos foi dada para os discípulos, porque eles já eram. Então nós precisamos ser para fazer. Se eu sou discípulo, eu consigo fazer discípulo. E aqui vem a pergunta: você está discipulando alguém? Você tem discípulos, pessoas que caminham com você? Será que estamos fazendo discípulos? Porque se não estamos fazendo discípulos, é porque possivelmente nós não somos ainda discípulos. E somos crentes. E vamos ver algumas diferenças entre crente e discípulo. Sim? E eu peço aí para passar. E vamos ver uma diferença. Crente pensa em si mesmo. Discípulo busca oportunidades para dar, servir e ajudar. Essa é uma das grandes diferenças. E eu vou estar lendo aqui um texto, vocês não precisam ir, eu vou ler para vocês, para ver um exemplo em Mateus 14. Aí, se você está se anotando, se está fazendo anotações, anota para continuar lendo na sua casa, ir aprofundando. E recomendo fazer anotações, porque a gente lembra quando fazemos anotações. Por exemplo, alguém lembra o que o pastor pregou semana passada? Algum sorriso. Então, se não lembrarmos, é porque já passou e a gente não aplica. Então, se anote, isso vai te ajudar. Vai para a célula. No meio da semana você vai lembrar. E a repetição te ajuda a lembrar aquilo que o pastor pregou. Então, se anote, sim? Então, Mateus 14, a partir do versículo 13, narra quando Jesus estava vai fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. O que aconteceu? Houve uma multidão que estava ouvindo o dia inteiro ao Senhor, ouvindo parábolas, ouvindo os ensinamentos. E aí os discípulos dizem: Senhor, já é tarde, despede toda a multidão, para que vá pelo caminho ou aldeias vizinhas e possam comprar algo de comer. E aí Jesus, tendo compaixão e não querendo enviá-los sem comida, em jejum, disse, eu vou ler aqui, no 16, Mateus 14, 16, Jesus, porém, lhes disse aos discípulos: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Olha, os discípulos estavam falando: Senhor, já todo dia estamos aqui chateados com a multidão, estão aqui, já envia eles a comer. Aí, não, vocês, discípulos, dai-lhes de comer. Aí os discípulos respondem: mas Senhor, nós não temos, precisaríamos de 200 denários para comprar pão para todos. De onde que vamos conseguir isso? O que vocês têm? Jesus pergunta para eles: o que vocês têm? E os discípulos, vendo um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes, pedem para ele e diz: nós temos 5 pães e 2 peixes. E o que aconteceu? No 19 diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Olha, Jesus tomou os 5 pães, os 2 peixes. Ele abençoou. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, diz que Jesus
agradeceu. Senhor, eu te agradeço, e os alimentos foram multiplicados. Foi Jesus que foi e deu à multidão? Não. Foi Jesus que deu para quem? Para os discípulos. Para quem? Vamos, igreja, de novo. Para quem que deu Jesus? Discípulos. E os discípulos deram para as multidões. Nós podemos ver aqui que a multidão são os crentes. Porque o crente tinha fome, a multidão tinha fome, e eles foram o último canal da bênção. Receberam, comeram e pronto. Pensaram em si mesmos. Mas olha o que Jesus fez com os discípulos. Ele deu para os discípulos, os discípulos receberam. E eles não ficaram só para eles, senão buscaram dar para multiplicar para os outros. O discípulo é um canal de bênção, recebe também de Deus, mas não é só para mim. É de alguma forma eu posso dar para outras pessoas. Com aquilo que o Senhor me deu, com os dons e talentos que o Senhor me deu, eu posso servir ao próximo, não é só para mim. Eu posso ajudar o próximo. O crente só pensa, a minha bênção, a minha cura, e faz por mim, e em mim. Pensa em si mesmo. O crente ora ao Senhor, Senhor, nos dá pão e peixe para poder multiplicar. Senhor, me abençoa para eu poder abençoar. Senhor, me dá forças, me ajuda a descobrir os dons e talentos, não para mim, para minha fama, mas para poder ajudar a favor do reino de Deus. O discípulo pensa no outro. Jesus deu para os discípulos e eles deram para as multidões. Então, meus amados irmãos, onde você vai servir? Com os dons que Deus te deu, dons e talentos que Deus colocou em você, com aquelas bênçãos que o Senhor já deixou nas tuas mãos. Será que só você está usufruindo? Porque se só nós estamos usufruindo, possivelmente encaixamos dentro do grupo dos crentes. Mas se eu sou discípulo, estou repartindo com os outros. Eu tenho 24 horas do dia. Será que nas 24 horas, talvez 7, 6 horas, 8 horas, eu durmo? Mas ainda tenho 16 horas. Dessas 16 horas, será que eu busco fazer cumprir só os meus propósitos? Ou será que eu separo algum tempo para poder dar? Porque quando você dá teu tempo, a tua orelha, para ouvir o teu irmão, aquela pessoa que está passando por problemas, você dá teu tempo, a tua orelha, o teu ombro, você está se doando. Você está dando do tempo precioso que Deus deixou nas tuas mãos. Discípulo não pensa em si mesmo. Discípulo pensa no próximo. Pensa em como posso dar, servir ou ajudar. Amém? Então vamos repetir, porque nós somos mais crentes, mas somos discípulos. E vamos dizer, eu busco oportunidades para dar. Servir e ajudar. Isso, amém. Vamos passar para outro? Amém? Crente busca conforto. Discípulo nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. Eu vou estar lendo aqui em Mateus 16, versículo 24. E é bem interessante que aqui Jesus já estava dizendo para os discípulos que ele iria morrer na cruz, que era necessário ele sofrer e ser crucificado. E Pedro disse assim, Senhor, e ainda chama, né? É como dizer, Jesus, eu gosto de imaginar como tem sido no dia. Aí os discípulos estavam com Jesus. E conta para eles, né, meus amados, os 12,
até vendo com carinho Judas, que ia trair assim, né? Meu amado, meu amigo, assim, é necessário que eu seja crucificado. E aí Pedro, todo sanguíneo, quê? Não quis falar diante dos discípulos e fala assim, Jesus, vem aqui comigo. Leva para um lado e fica olhando assim, Jesus, tem misericórdia de você. Não permitas que isso te aconteça. O que respondeu Jesus? Arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, mas do homem. Jesus está repreendendo a ação de Pedro, porque está dizendo, você não busca da vontade de Deus, o Pai, mas a vontade do homem. Na lógica de Pedro, ele estava sendo bom. Senhor, seja misericordioso com você mesmo, não permitas que isso aconteça. Mas Jesus estava se negando a si mesmo, para fazer a vontade de quem? Do Pai, a quem ele tanto amava. Discípulo que ama a Cristo, faz a vontade do Pai. E depois de ter repreendido Pedro, disse assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nesse contexto, quando Pedro estava querendo fazer a vontade do homem, e é repreendido porque ele não buscava fazer a vontade do Pai, por enquanto, Jesus fala para os discípulos, aquele que quer ser o meu discípulo, negue-se primeiro a si mesmo. Negar seria em que sentido? Negar as nossas vontades. Vou trazer um exemplo. Por exemplo, nossa, está frio. Vou ficar aqui em casa. Vou mandar mensagem para o pastor que não vai dar. Vou ficar aqui, é a nossa vontade, mas faça assim, Espírito Santo. Você fecha os olhos e fala assim, Espírito Santo, qual é a tua vontade? Aí você já sabe a resposta. Você já acabou de ouvir do Espírito Santo. Da mesma forma, durante a semana, nossa, tem jogo de futebol, mas tem célula, e agora? Nossa, tem reunião com os amigos, tem um café, mas tem célula. Qual é a minha vontade? O café. Futebol, porque lazer. É gostoso. A célula também é gostoso. É agradável a comunhão com os irmãos. Mas algumas vezes trocamos esse lazer por um momento de comunhão. E a gente não vem para a célula. Pergunta novamente, Senhor, qual é a tua vontade? Aí o Espírito Santo vai te responder. E aí, se nós somos discípulos de Jesus, como falou Jesus, aquele que quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Muitas vezes somos desafiados por Deus. Isso não significa, nossa, que chato, Deus vai me fazer negar tudo. Não. Tem momentos que Deus é pai e você é filho, nós somos filhos. E Ele busca também que tenhamos momentos agradáveis. Só que Ele sabe qual é o momento certo para as nossas prioridades. Então, aí minha vontade vai ser o filme, os amigos, mas perguntar para Deus, qual é a tua vontade? E muitas vezes, Deus vai nos pedir, nos negar as nossas vontades. É o segundo passo, depois de negar, é tomar a sua cruz, uma vida de sacrifício. Porque é o sacrifício desse lazer, por ir ter comunhão com os irmãos, estudar a palavra, edificar, fortalecer o meu espírito. E não só para receber, mas para aprender mais de Deus, para ser luz e sal no meu trabalho, talvez me fortalecer na célula, para poder trazer essa palavra para minha família. Porque lembra que o crente só recebe,
O discípulo, ele dá, recebe e dá, serve. Então, Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome essa cruz, faça sacrifícios. A gente não vai chegar a conquistar milagres, coisas grandes para Deus sem sacrifício. Jesus foi dado toda a glória, porque ele passou por um sacrifício. Não existe êxito, glória sem sacrifício. E o último passo, segue a Jesus, que era fazer a vontade de Jesus. Se Jesus está falando, segue-me, segue a Jesus, é porque Jesus está indo em direção a algum lugar. E ele não diz, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha comigo. Ele não diz comigo, segue-me, ou seja, você está atrás de mim. Porque Jesus está em direção, tem um objetivo, e ele vai cumprir a vontade do Pai. E enquanto o discípulo está atrás, ele segue os passos de Jesus. Ele segue a vontade de Jesus, que é a vontade do Pai. Então, quando nos tornamos discípulos, nos negamos a nós mesmos. Ai, Senhor, está frio, mas eu vou sair de cama para poder ir na célula. Esse café quentinho aqui, não, eu vou fazer quentinho para levar na célula. Eu vou fazer um café para levar na oração. É negar-se a si mesmo para buscar fazer a vontade do Pai. Amém? Então, qual é o seu conforto nesse tempo? E o que você está disposto a renunciar? Qual é o conforto que talvez como crente algumas vezes buscamos o nosso conforto? Qual é o conforto que o Espírito Santo hoje está te pedindo para você renunciar, para você sacrificar? Talvez uma amizade, talvez momentos de lazer, o jogo do futebol, Paraná, coxa. Nossa, bem no dia do encontro de líderes, e agora? Bem no dia da célula, bem no dia do culto, nossa, e agora? O que eu faço? Prioridades. O discípulo se nega a si mesmo, faz esse sacrifício e segue a vontade do Pai. O crente busca seu conforto. Vou assistir aqui, não que esteja errado, mas lembre, existem prioridades no tempo certo. Amém? Então, vamos repetir. Eu sacrifico o meu conforto e faço a vontade de Deus. Isso, você é um discípulo de Jesus. Amém? O terceiro, outra diferença, o crente lê e ouve a palavra. O discípulo estuda, aplica e ensina a palavra. Como assim? Jesus ensinava através de parábolas e ensinava para as multidões. Parábola do joio, parábola do semeador, mas as multidões não compreendiam. As multidões ouviam as parábolas, mas muitos deles não compreendiam. As multidões, que seriam assim, o crente, ouve a palavra, até talvez lê a palavra. Hoje eu tenho que ler Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, está acabando reunido, amém, fecha a palavra, vai, tem que fazer minhas coisas, acabou a leitura, mas entrou por aqui, saiu por aqui, não muda. Ateu, lê. Algum ateu, vocês conhecem algum ateu que já leu a Bíblia? Vocês já ouviram algum ateu que combate? Não, porque a igreja de Romanos diz assim, e traz o contexto, e conhece a história, as histórias da Bíblia. Por quê? Porque eles leram. Mas por que não foram transformados? Porque leram sem entendimento, como as multidões que ouviam a palavra de Jesus, ouviam as parábolas, mas não compreendiam. E muitas vezes nós podemos fazer até isso, de só ler, sem compreender, não busco o que aplicar, não muda a minha vida e continuo sendo o mesmo.
Isso me torna um crente. Mas nós não somos crentes, nós somos discípulos de Jesus Cristo, amém? Então o discípulo estuda, aplica e ensina a palavra. Como podemos ver isso? Marcos 4, no versículo 34 e 33 e 34, diz assim: depois de que Jesus ensinou para as multidões, e diz assim, Marcos 4, versículo 33 e 34. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Ou seja, esses ouvintes eram as multidões. Está dizendo Marcos que Jesus falava através de parábolas conforme aquilo que eles conseguiam entender. 34. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus expunha as parábolas para multidões, 5.000, 6.000, 10.000 pessoas aí ouvindo, e o semeador saiu, e à beira do caminho, e na rocha, veio os prazeres deste mundo, e mataram a semente, e não deu fruto. Aí deu o joio, a parábola do joio, do filho pródigo, e começou a dar várias histórias. As multidões, o crente não compreendia, e nem estava aí. Os discípulos, depois que Jesus ensinava, levavam para casa, o que faziam? Jesus, o que significa essa parábola do semeador? Aí expunha para quem? Para os discípulos. Aqui a gente leu no versículo 34, e sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus discípulos. Discípulo se interessa para descobrir os princípios da Bíblia. Discípulo tinha interesse, os discípulos perguntavam para Jesus, o que significa essa parábola do joio? Aí Jesus, não era que, então Jesus era exclusivista? Não. O que Jesus estava fazendo, ele quer relacionamento. As multidões não me buscam e nem se interessam por saber das Escrituras, para entender o que eu ensinei. Mas o discípulo que está me perguntando, Jesus está vendo um interesse nele. Eu vejo que você, meu discípulo, tem interesse na minha palavra. Eu vou te explicar, no particular. Então, o discípulo busca entender as Escrituras. Talvez algumas vezes, Deus não permita, mas talvez muitas vezes, a gente só escuta a palavra domingo à noite. Isso nos torna crentes, porque a palavra é o pão de cada dia, é cada dia separar um tempo, isso que nos torna um discípulo. Não entendi, façamos como os discípulos, Senhor, me explica, Espírito Santo, me ajuda a entender. Aí você vai num comentário, vê no outro texto, nossa, entendi, e aí cai a ficha. Em Mateus diz que os mistérios de Deus não é para as multidões, era para os discípulos. Muitas vezes você mesmo vai descobrir. Agora, está errado ouvir outros pregadores? Quero ouvir enquanto estou cozinhando, ou um final de semana ouvir uma pregação? Não está errado. Pode, mas viver só disso, aí já não pode. Porque é você, Deus quer com você. Ouvir uma pregação é como dizer, sabe quando a criança é pequena e não consegue mastigar algum alimento, faz o que o pai ou a mãe? Mastica, né? Ou amassa. Amassa, corta e dá para o filho. Pronto. Foi alimento, mastigou. O pastor, o líder, ou aquele que vamos ouvir, ele passou tempo com Deus, se relacionou com Deus, Deus revelou a ele, mostrou um princípio, mostrou um ensinamento. Ele que mastigou. E muitas vezes a gente se conforma só com aquilo que Deus revelou para o outro. Meus amados irmãos, Deus quer revelar para você, que é um discípulo de Jesus Cristo. Deus quer te mostrar a você. Aqui nas Escrituras, quer mostrar aquilo que você está clamando.
Amém? Então o discípulo busca estudar, aplicar e ensinar. Lembram da primeira diferença, do primeiro verso? O primeiro verso é aquele que recebe, nossa, descobriu uma palavra de Deus. Deus é conosco pelos séculos dos séculos. É uma promessa, descobri. Deus sempre está comigo. Descobri uma promessa. Aí fica só comigo. Não, esse é crente. O discípulo faz o quê? Dá, reparte. Aí vem o irmão, conversa com o irmão. Nossa, estou passando um problema. De manhã estudei. Tem uma promessa que Deus é conosco pelos séculos dos séculos. Ele é sempre conosco. Meu amado irmão, eu sei que você está passando um problema, mas Deus tem uma promessa. A presença dele é conosco. Pelos séculos dos séculos, não há nada que nos afaste do amor de Deus. E você passa para o outro, você está se tornando um discípulo. Amém? Então vamos a passar mais tempo com as Escrituras, lendo. Saiba, as Escrituras, a palavra está ao alcance de todos, assim como para as multidões. Todos podiam ouvir a palavra, mas nem todos estão ao alcance da palavra. Todos nós, talvez a maioria, ou em aplicativos, temos uma Bíblia. A Bíblia está ao alcance de todos nós. Mas será que nós estamos ao alcance da palavra? Será que como discípulos estamos vivendo a palavra? Amém? Então, vamos repetir. Eu estudo, aplico e vou ensinar a palavra. Amém? Porque você e nós somos discípulos. Amém? O quarto. Crente espera que o chamem para ser servido, para servir. Discípulo identifica necessidades e assume responsabilidades. Sabe aquele crente que vê um problema? Nossa, eu vou trazer aquela pessoa, você viu aqui esse problema, assim, resolve assim, e vai embora, e deixa assim para você assumir. Eu estou vendo aquela necessidade, nossa, tem pessoas passando fome lá, o que eu posso fazer? Meus amados irmãos, vocês podem vir e vem, ajudem eles. Como? Não sei, resolvam. E vai, passa, mas ele não faz nada. Um verdadeiro discípulo vê as necessidades e diz, eu vou me responsabilizar por isso. Eu vou assumir responsabilidades. Vamos ver um exemplo no Antigo Testamento, no livro de Neemias. Neemias capítulo 1, no versículo 2 ao 4, o que acontece? Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Então, o povo de Judá estava aqui com todos os muros destruídos, a cidade destruída. Então, imagine um contexto destruído. Os cidadãos morando assim em miséria. E ele, Artaxerxes, cidadão judeu, morando na Babilônia, ele trabalhando para o rei Artaxerxes, ele começa a perguntar para o irmão dele, que tinha viajado para o encontro dele. E pergunta, como está o nosso povo lá em Judá? Aí o irmão conta, Neemias, o povo está em miséria e os seus muros e portões estão tudo destruído. Se Neemias fosse um crente, ele teria falado assim, irmão, volta para lá, arrume e depois daqui umas 2 semanas me dá uma notícia como que está. Não, o que fez Neemias? Neemias era discípulo. Neemias, ele sentiu primeiro compaixão pelo seu povo, ele chorou. Se colocou diante de Deus e clamou, Senhor, tem misericórdia de mim. E por vários dias ele orou. E falou, Senhor, está em miséria, tem misericórdia, Senhor. Perdoa os pecados dos nossos pais. Clamou ao Senhor. E passado um tempo, aproximadamente 2 meses, se apresenta diante do rei Artaxerxes. E o rosto dele estava com um semblante triste. Porque ele não estava feliz pelo povo dele, ele estava triste. Então, sabe, imagina quando o funcionário chega e trabalha assim, né?
Você vê o semblante dele. Aí ele imagina o copeiro chegando aí, tinha que estar sorridente, mas ele chegando triste. E aí o rei Artaxerxes pergunta para Neemias: Neemias, o que tem no teu coração? O que aconteceu? Me conta. Neemias disse assim: o meu povo está em misérias e com os muros tudo destruído. Permite-me ir. Eu quero ir e ser resposta de oração para eles. Envia-me a mim. Neemias 2, versículo 5 diz: envia-me para reconstruir a cidade do meu povo. Neemias não disse assim: vou orar, Senhor, levanta alguém para ajudar eles, em nome de Jesus, amém. Bom, no tempo nem Jesus colocava na oração, né? Mas ele não disse assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, envia alguém. Ele se dispôs. O crente, até você pode ver uma necessidade, e se você viu uma necessidade, sabe por que fez isso? Porque Deus está mostrando e acredita que você pode se tornar resposta para essa necessidade. Talvez muitas vezes vamos fazer como Neemias. Neemias não foi sozinho, ele não reconstruiu sozinho. Ele primeiro ele sondou, levantou uma equipe, e com essa equipe influenciou todo o povo a trabalhar. Mas ele assumiu a responsabilidade. Um crente vê a necessidade e não busca servir. É aquele que espera: só vou se o pessoal me chama. Se o pastor me chamar, eu vou. Enquanto não me chamar, não vou. Não, meus amados irmãos. Nós somos discípulos. Como discípulos podemos nos aproximar. Pastor, eu estou vendo que está com problema no som. Eu fiz um curso. Será que posso ajudar? Olha, você viu uma necessidade e assumiu a responsabilidade. Pastor, estou vendo que não tem ninguém lá na porta. Ou está faltando um café para a comunhão. Pastor, será que eu posso fazer o café? Ótimo, você viu uma necessidade e se torne responsável disso. E aí eu te pergunto, em que ministério você está envolvido? Você já identificou necessidades dentro da nossa comunidade como igreja? Você já identificou alguma necessidade, talvez no teu bairro? Se você viu, é porque talvez Deus queira te levantar para ser resposta de oração. Amém? E vamos para o último, e não menos importante, que é: crente tem como meta chegar no céu. Eu vou fazer de tudo para chegar no céu. Discípulo tem como meta ganhar almas para povoar o céu. O crente, porque a meta é chegar no céu. Eu penso em si mesmo. O discípulo pensa no outro. O que Deus fez pela minha vida? Eu sou pecador, mas na sua infinita graça e misericórdia me perdoou. Não me condenou, mas me perdoou. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu quero também isso para meu amigo. Amigo, você está passando isso, mas Deus é todo poderoso, Ele tem poder para te perdoar, para restaurar a tua família. A gente compartilha de tudo que Deus nos deu. Deus me salvou, eu quero isso para o outro. Mas não, o crente só pensa: me salvei, graças a Deus, daqui a pouco, agora sim, Senhor, você pode voltar que os demais se resolvam. E não é assim, meus amados. Se eu sou discípulo, o que eu posso fazer para o outro? E aí o texto que eu gostaria de citar é o mesmo que a gente leu no começo, Mateus 28, no versículo 19, que fala: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Um discípulo que é realmente discípulo, faz discípulo. Agora que eu aprendi, o Senhor aqui, Jesus, está ensinando tudo o que eu ordenei. Ou seja, os discípulos caminharam com Jesus, aprenderam de Jesus,
Agora eles tinham que ir e fazer discípulos apontando sempre para Jesus. E esse é o discipulado. Deus nos ensinou alguma coisa, Deus restaurou alguma área da nossa vida, manifestou poder sobre nossas vidas. Como eu posso testemunhar para impactar a vida do outro, para que também veja quem? Jesus, não a mim. O discípulo deve apontar os seus discípulos também para Jesus. Então, Jesus nos ordena a fazermos discípulos. Mas por que temos negligenciado de fazer discípulos? Porque talvez não encaixamos como discípulos. Mas a partir de hoje nós podemos tomar essa decisão. Você quer ser crente ou discípulo? Pode passar. O que você quer ser saindo desse lugar? Você quer ser crente pensando em si? Você tem garantido o céu? Tem. Ou você quer povoar o céu? Fazer discípulos, buscar da palavra. E não precisa ser mestre, teólogo. Vai, leia um provérbio, 2 provérbios, uma parábola, entendeu? Pegou um princípio, como diz, pegou o código e passa para o outro. Ensina esse princípio, passa para o outro, multiplica. Você está fazendo discípulos. Eu te convido a pensar, para fecharmos, porque a gente não vai sair daqui crente. Vamos sair daqui todos discípulos, amém? Vamos sair todos discípulos? Amém? Então pense numa pessoa, 2, 3. Pergunte para o Espírito Santo, a quem você quer que eu discipule? Talvez nós utilizemos desculpas como Moisés, mas Senhor, eu não sei a tua palavra, eu não sei, não conheço. Discípulo estuda. Então, separa um tempo, lê um versículo, Deus te ensinou, não tem problema você repetir esse mesmo princípio por 5 meses, não tem problema. Deus Pai não vai te cobrar. Muitas vezes nós mesmos nos cobramos, coisas que nosso Pai não nos cobra. Aprendi um versículo, pronto, eu vou multiplicar isso com aquela pessoa que eu vou discipular. Comece com um. Ai, mas vou ter que ir a visitar tudo sábado de manhã, e sábado de manhã tem o jogo, sábado de manhã tenho que fazer outra coisa. Lembre, crente busca conforto, discípulo sacrifica. Eu entendo, a gente não vai sacrificar os 7 dias da nossa semana, mas o que você pode sacrificar? Um pouco, por uma vida, para entrar no céu. Amém?